Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler todos os versículos deste capítulo. Diz a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, te rogamos a assistência, a unção, a ação do Teu Espírito, ó Deus, sobre nós, para pregarmos a Tua palavra. Desejamos, ó Deus, bendizer o Teu nome, enaltecer o Teu Filho e a obra do Espírito. Desejamos, ó Deus, proclamar as verdades, para que o Teu povo seja instruído e aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem, sejam alcançados, ó Deus, pela Tua graça. Desejamos, ó Deus, Te bendizer com a pregação da palavra, porque sabemos que ela tem, ó Deus, quando lançada, quando proferida, ela tem um propósito e nunca volta vazia. Entendemos, ó Senhor, o grande privilégio de falar da Tua parte, e também, ó Deus, da responsabilidade que recai sobre nós. Por isso que o Teu Espírito nos dirija, ó Deus, e haja na vida dos que ouvem. Nós pedimos, ó Deus, que traga salvação, compreensão, e traga, Senhor, direção. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra para que as nossas vidas trilhem, ó Deus, pelos retos caminhos, porque ela é lâmpada, ela é luz, ela dirime, ó Deus, as nossas dúvidas, ela nos concede esperança, ela nos livra, ó Deus, dos temores, dos nossos temores, das nossas inquietações. Assim, ó Deus, como muitos dos irmãos de Tessalônica estavam inquietos, alguns até, ó Deus, perturbando a igreja, com um entendimento errado. Por isso, ó Deus, fala com o Teu povo, ó Deus, da direção, da sabedoria. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão é O Propósito da Revelação da Vinda de Cristo para o Ímpio. O propósito da revelação da vinda de Cristo para o ímpio. No domingo passado, nós mostramos aos irmãos o propósito da revelação da vinda de Cristo para os crentes. E nós também observamos que a vinda de Cristo para os crentes vai trazer consigo
o lado da justiça remunerativa de Deus. Preste bem atenção. A vinda de Cristo para os crentes vai trazer o lado da justiça remunerativa de Deus. Por quê? Devido à fidelidade dos crentes em meio às aflições e às perseguições, Deus, irmãos, recompensa o crente. Muitas vezes a visão errônea das doutrinas da graça, ou uma visão limitada, podemos dizer também assim, dessas doutrinas, não faz perceber que a responsabilidade do homem, aquilo que ele faz, aquilo que ele realiza ou não realiza, traz no seu bojo recompensas. E isso é mais uma manifestação da imensa bondade de Deus. Por quê? Paulo diz em Filipenses 2,13: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus nos recompensa, preste bem atenção nisso. Deus nos recompensa. Deus recompensa o crente fiel, o seu servo, por algo que Ele mesmo nos capacita e impulsiona a fazer. Olha só, porque sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que o crente faz de bom, as suas boas obras, as obras, aquelas que Deus de antemão preparou para que andássemos delas, só são possíveis porque Deus efetua, age na gente por meio do seu Espírito para que possamos fazer isso. É por isso que no final, no Evangelho diz assim: depois que você fizer tudo o que tiver feito, diga, sou servo inútil, porque fiz apenas aquilo que era mandado. Porque a glória tem que ser dada somente a Deus. Agora, o que é que ele faz? Ele é tão bondoso que mesmo assim ele vai lhe recompensa. Deus, irmãos, pode dizer, Deus é tremendo. Deus é tremendo. E a gente vê aqui, irmãos, que a responsabilidade do homem e a soberania de Deus coexistem. Elas não se confundem, elas não se contradizem, mesmo que nós não possamos explicá-la detalhadamente ou na sua totalidade, mas elas existem. O apóstolo Paulo, analisando os planos de Deus quanto à salvação, por alguns capítulos em Romanos, ele chegou à seguinte conclusão: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele vinha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, do 33 ao 36. Por essa razão, irmãos, aqueles que sofrem pelo Evangelho, até a volta de Cristo, são aperfeiçoados, recebem alívio e glória. Só que há também o grupo dos ímpios. Estes foram aqueles que perseguiram e contribuíram para o sofrimento do crente. A estes, ao invés de Deus aplicar sua justiça remunerativa, vai aplicar sua justiça retributiva. Deus vai lhes retribuir. Nesta noite, nós falaremos a respeito disso. O propósito da revelação da vinda de Cristo para os ímpios. E o primeiro propósito é pagar a tribulação aos crentes. Olha o versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Deus deixou isso claro para aqueles irmãos. Porque muitas vezes, irmãos, e nós falamos sobre isso, a injustiça, ela mexe muito com o ser humano e principalmente com o cristão. E por vermos multiplicando a injustiça no mundo, alguns cristãos, e dependendo da situação, eles ficam se questionando.
e perguntando: ó Senhor, até quando, Senhor, vai haver tanta injustiça? E essas pessoas que tanto afligem o cristão, que maltratam o cristão, eles vão ficar impunes? De forma alguma. Paulo está dizendo isso àqueles irmãos. Lembre, aqueles irmãos iniciaram a carreira cristã sob perseguição e ainda estavam sofrendo tribulações por causa do nome do Evangelho. Então, daí Paulo dá tanto graças a Deus por esses irmãos e utilizar esses irmãos como exemplo para as outras igrejas. Paulo falava desses irmãos para as outras igrejas. Ele estava em Corinto, quando escreveu essa carta, certamente estava mostrando aos irmãos de Corinto que eram tão imaturos como proceder, dando o exemplo da igreja de Tessalônica. Irmãos, por mais que muitos não aceitem ou compreendam, a justiça de Deus é aqui claramente vista por meio da retribuição. Deus retribui tribulação àqueles que atribularam os crentes. Eu vou repetir: Deus retribui tribulação àqueles que atribularam os crentes. Irmãos, se os ímpios tivessem minimamente ideia dos perfeitos atributos de Deus, eles jamais ousariam levantar um dedo, sequer sua mão, contra os santos. Deus, irmãos, está registrando todas as injustiças que são cometidas, em especial contra os seus, aqueles que perseguem, aqueles que fazem mal, aqueles que fazem sofrer os seus pequeninos. Deus não está alheio a nada disso. E repito, eles não têm ideia, porque se tivessem, eles não fariam nenhum mal. Qualquer que tenha sido a aflição causada ao cristão, Deus vai retribuir também com a aflição. E nós sabemos que de muitas maneiras os crentes foram e são atribulados. Muitos irmãos são envergonhados, zombados, ofendidos verbalmente. Muitos causam grandes dores, se não físicas, aos cristãos, dores psíquicas, emocionais. Claro que muitos são presos, recebem castigos físicos, no passado, evidentemente, e no presente. Não poucos são sentenciados à morte, mortes cruéis, quando não tiveram suas propriedades e bens confiscados, ficando sem fonte de renda. Outros precisaram abandonar sua terra, tendo que ir buscar sustento em lugares desconhecidos. Muitos filhos de crentes foram motivo de chacota pelos seus colegas de escola, pelos seus vizinhos, pelos seus conhecidos, porque seus pais eram fiéis a Deus. Em casa, as crianças foram orientadas pelos seus pais a zombarem dos seus coleguinhas, e eles assim o fizeram. Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica, e está dizendo a nós também. Está falando aos crentes, aos filhos dos crentes, que saibam que esses ultrajes foram e serão contabilizados por Deus e não passarão impunes, para que os crentes se mantenham firmes. É isso que o apóstolo Paulo deseja. E ele está mostrando que Deus vai retribuir. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz o seguinte: abra aí sua Bíblia em Romanos 2, 9. Não desmarque. Segundo aos Tessalonicenses. Abra em Romanos 2, 9. Atente para essa passagem. Eu vou ler aqui numa tradução normalmente diferente da que nós usamos. Diz assim: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Todo aquele que atribular e angustiar o cristão, esse também vai receber tribulação e angústia.
E ainda Gálatas 6:7 nós conhecemos que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. Eu pergunto, os irmãos lembram o que ocorreu com Amã? Amã teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Achou pouco e procurou destruir todos os judeus, tal era a maldade no seu coração. Tal, ele se voltou contra o povo de Deus, está lá em Ester 3:6. E inicialmente Mordecai preparou uma forca de 50 côvados. Aproximadamente, irmão, dependendo da medida do côvado, isso dava nada mais, nada menos do que 20 metros de altura, para enforcar Mordecai. E o que aconteceu? Ele mesmo foi enforcado na própria forca. Tribulação para quem atribula os cristãos. Herodes também não ficou sem a devida recompensa. Lá em Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E num momento de soberba, ele recebendo a honra que a Deus era devido, um anjo do Senhor o feriu e ele foi comido de vermes. As pessoas não lembram, irmãos, dessas passagens bíblicas. Algo semelhante a Mordecai, que fora perseguido por um ímpio, ocorreu com Daniel. Por ser temente a Deus e não compactuar com as práticas desonestas dos 120 sátrapas e presidentes da Babilônia, foi-lhe armada uma emboscada. Sentenciado à cova de leões famintos, Daniel passou uma noite de tranquilidade, porque o anjo fechou a boca das feras. Entretanto, aqueles que acusaram Daniel foram lançados nesta mesma cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Está lá em Daniel 6:24. Agora, deixe-me lhes dizer algo a mais. A retribuição não vai ficar apenas no âmbito aqui da terra. Aqueles que não se arrependerem ainda serão lançados nas trevas eternas, no lago de fogo, no lugar mais quente do inferno, bem mais ardente do que a fornalha acesa, para tragar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus está nos dizendo, irmãos, aqui, que alguém que persegue um cristão e não se arrepende, está fadado também à aflição. E o próprio Deus vai providenciar essa aflição, que será proporcional àquela que ao crente sobreveio. Ao passo em que aos santos Deus vai recompensar, e aos ímpios vai sobrar a dor, vai sobrar o choro. Então Paulo está dizendo àqueles irmãos: meus irmãos, Deus vai pagar a tribulação que vocês estão sofrendo. Esse é o primeiro propósito que eu quero mostrar aos irmãos da revelação da vinda de Cristo para o ímpio: pagar a tribulação aos crentes. O segundo, irmãos, é vingar a incredulidade e a desobediência. Versículo 8: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer aqui um rápido parênteses, irmãos. Está entendendo porque a gente não pode estar chegando para as pessoas e dizer: Jesus te ama? Não é essa a mensagem não, irmãos, que a gente está vendo aqui não. Como é que eu posso dizer indiscriminadamente a qualquer pessoa que Jesus te ama, se ele está retribuindo
a tribulação que alguém está causando aos santos. É incompatível. É contrário à mensagem. Dizer a qualquer pessoa que Jesus o ama. A vinda de Cristo vai ser algo que todos vão contemplar. Todos verão de uma maneira que essa cena jamais vai sair das suas mentes. E os que forem lançados no inferno vão ficar com isso na mente. Não vai sair da mente dele, não. Daí, irmãos, o tormento no inferno, que as suas mentes aqui, meus irmãos, aqui na terra, Deus ainda dá um alívio. É o que a gente chama da graça comum. Ele dá um alívio para os ímpios. Concede a eles que eles prosperem, tenham filhos, tenham alegrias, mesmo que sejam passageiras, que eles realizem as coisas que eles planejam, que eles tenham satisfação, que eles recebam até glória por aquilo que eles fazem, por atos de bravura, por uma descoberta científica, apesar de que todo conhecimento vem de Deus, né? E tudo devia ser tributado a Deus por isso, mas Deus permite aos ímpios isso. Então isso vai lhes dando alívio, vai lhe permitindo viver, fazer planos. Deus faz isso até para que os ímpios beneficiem todos os demais, o próximo. Mas lá, irmãos, no tormento eterno não vai ter nada disso. Então por isso que vai ser terrível. A graça de Deus não vai estar mais lá. Cristo vai vir em glória, majestade e poder. Vai vir acompanhado de anjos. Vai vir de maneira tremenda, gloriosa. Esses seres angelicais, eles vão vir e eles vão ter uma dupla responsabilidade. Primeiro, eles lembram, irmãos, que Cristo diz, lá em Lucas 3,9, ele diz, já está posto, está escrito lá no Evangelho de Lucas, e já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Foi João que pregou isso. Quem vai juntar? Quem vai juntar esses? Quem vai recolher o trigo no celeiro? Lá em Mateus 13,30 diz, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Quem vai fazer isso? Aqueles que foram destinados, os anjos. É uma vinda gloriosa, com majestade, com trombetas, de forma visível. Paulo, irmãos, possivelmente tinha em mente a passagem de Isaías que diz, vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão, transformará em fúria a sua ira, em labaredas de fogo, a sua repreensão, pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão os mortos pelo Senhor. Isaías 66, 15 e 16. Vai ser algo aterrador para o ímpio. Enquanto isso, o crente vai contemplar a grandeza da santidade, a majestade de Cristo, que ele estava aguardando, que ele conhecia pelas instruções, e aqui o apóstolo Paulo estava ainda mais trazendo conhecimento para os santos. E nós vimos, irmãos, ainda vai desfrutar de toda essa glória. Agora, para o ímpio vai ser terrível. João, quando estava preso na ilha de Patmos, nos traz a seguinte descrição: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. E Pedro, na sua segunda epístola, disse, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Contra quem, irmãos, Deus vai tomar vingança dessa forma?
todos os ímpios. Quer se considerem ateus, agnósticos, religiosos ou cristãos, mas que no coração são incrédulos e desobedientes. Deus vai tomar vingança contra aqueles que não lhe glorificaram como deviam e ainda imprimiram sofrimento aos crentes. Meus irmãos, tem muitas pessoas que se dizem crente nas igrejas e provocam sofrimento nos verdadeiros crentes, porque como eles são falsos crentes, são o joio no meio do trigo, eles causam dor e sofrimento aos verdadeiros crentes. Eles perseguem, eles fazem mal, eles falam mal, eles difamam, eles perseguem, eles fazem panelinhas dentro da igreja, cooptam as pessoas para perseguir os verdadeiros crentes, para lhes escantear, e eles vão pagar caro por isso. Paulo está dizendo àqueles irmãos de Tessalônica: saibam disso, meus irmãos, saibam disso, que tudo isso vai acontecer. Aqueles que não glorificaram a Deus de forma adequada vão sofrer. Aqueles que se diziam crentes e não são, cristãos e não são, vão sofrer. Tanto vão sofrer na terra, como vão sofrer também na vinda de Cristo. Quem maltratou os servos de Deus, aqueles que tiveram conhecimento do Evangelho e o rejeitaram, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir as boas novas de salvação e deram as costas para ela, quem teve o tesouro nas suas mãos e trocou por coisas vãs e passageiras, Deus vai cobrar isso deles. E vai cobrar mais, porque disseram: vocês tiveram a oportunidade, como muitos não tiveram. Cristo disse isso, irmãos: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, aqueles que rejeitam, irmãos, a palavra, aqueles que imprimem sofrimento, que imprimiram sofrimento aos profetas, que mofaram dos profetas, que menosprezaram. Naquela época, quando Deus mandava os profetas ir pregar ao seu povo, e muitos rejeitaram, e muitos lhes fizeram mal. Da mesma forma nos dias de hoje, aqueles que pregam a palavra, qualquer cristão que prega verdadeiramente a palavra, e é rejeitado. Os pregadores, muitos estão aí ovacionando os falsos profetas e rejeitando os verdadeiros profetas. Deus vai botar isso tudo na conta. Vai botar isso na conta. Vai estar na categoria dos que desobedeceram. E para esses a condenação será agravada pela luz que brilhou ao seu redor, e eles rejeitaram, e eles odiaram. O castigo mais severo vai ser infligido a eles para Ciro e Sidom. O juízo vai ter menos rigor para esse tipo de pessoas que ouviram o Evangelho e até experimentaram os dons espirituais, os dons celestiais, e rejeitaram. Qual é o propósito da revelação da vinda de Cristo para o ímpio? Em primeiro lugar, pagar a tribulação aos crentes. Segundo lugar, vingar a incredulidade e a desobediência. Terceiro, punir com castigo eterno. Versículo 9, de 2 Tessalonicenses 1. Todos aqueles que agiram com maldade, causando sofrimento aos filhos de Deus, sofrerão a pena de destruição eterna. Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo está deixando claro, irmãos, que a penalidade vinda por meio do juízo divino será eterna.
não vai acabar. É diferente da pessoa receber uma punição, como alguns creem aqui, e vai ser aniquilado. Alguns creem que vai ser assim, ó. Se a pessoa não crê, vai ser aniquilado e pronto. Deus deu cabo da sua existência, vai ser muito triste. Eles poderiam estar gozando da presença do Senhor, eles poderiam estar desfrutando do novo céu e da nova terra, mas não vão estar. É uma pena. Por isso que alguns vão, quando pregam por aí, você não gostaria de viver no novo céu e na nova terra? Lembra por que eles perguntam isso? Porque se você não viver, você vai ser aniquilado. Vai ser muito ruim para você, não vai deixar de gozar disso. Essa não é a mensagem do Evangelho, não. Essa não é a mensagem, não. Cristo não morreu na cruz, não verteu seu sangue, não encarnou em forma de homem para simplesmente, quando chegar no final, ele dizer, você não quis essa benesse, então você não vai desfrutar dela. Que pena para você, aniquilado. Por isso que houve um pacto na eternidade, do Pai com o Filho, e Deus conduziu e está conduzindo a história da redenção do seu povo até agora, para chegar no final, aqueles que não são do seu povo serem simplesmente aniquilados. Isso não é verdade do Evangelho, não, irmãos. Vai ser a coisa mais terrível que o ser humano pode experimentar, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Enquanto para os crentes a revelação da vinda de Cristo será para a glória eterna. Para os ímpios será punição eterna. Enquanto a face de Cristo vai brilhar para os cristãos com um sorriso bendito e um convite, entra no gozo do teu Senhor, para o ímpio será um brilho de fogo consumidor e a declaração: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Que poderia ser mais terrível do que uma existência eterna longe de Cristo, sem poder desfrutar um mínimo do seu favor, sem ao menos experimentar um tantinho dessa graça comum. Por isso que na Bíblia diz que nessa penalidade eterna, o verme da consciência nunca morrerá. O fogo da ira divina nunca se apagará. A fumaça do tormento ficará acesa para sempre. A perseguição afligida ao povo de Deus será sempre relembrada em suas consciências. Você entende por que vai passar do choro para o ranger de dentes? O ranger, irmãos, é da raiva. Porque não tem mais a graça, né? Então vai sobrar a raiva. Eles vão lembrar aquele que sofreu a perseguição, aquele que foi fiel a Deus, aquele que trilhou pelo caminho estreito, mais difícil, aquele que não se curvou, agora está desfrutando da glória, da graça de Deus, e ele está em tormento. Esse juízo vindo da parte de Deus é justo. Deus é santo e perfeito, e sua justiça também. Os ímpios vão receber apenas o que merecem, porque o salário do pecado é a morte. Por que é que eles vão ser castigados pela eternidade? Porque eles pecaram contra o ser eterno. Suas almas são imortais, então a punição é eterna, é adequada, é coerente. Aqui na terra eles desprezaram as suas almas, eles deram vazão ao seu coração, deram valor ao material, ao corpo, às suas necessidades, aos desejos da carne, atentaram para o que era temporal e menosprezaram o que era eterno. Deram valor ao que é vão e passageiro e abandonaram o eterno. Sua punição é ficar fora do alcance da misericórdia e da graça de Deus. Eles não deram importância. Esse fogo, irmãos, vai ser muito mais terrível do que o que consumiu Nadab e Abiú. Vai ser muito mais terrível, porque não vai se apagar. Não vai se apagar nunca. Porque Nadab e Abiú foi naquele momento.
Esse outro não. Vai alcançar todos. Cristo vai exercer o seu poder na sua segunda vinda. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Toda a autoridade, todo o poder, está lá em Mateus 28, 18. Ele tem poder para salvar, para destruir, para glorificar os corpos e almas dos seus santos. Tem poder para destruir os ímpios, tanto de corpo como de alma, no inferno. A glória do seu poder será vista, tanto em um como no outro. Talvez agora a gente entenda melhor o significado daquela passagem de Lucas 12, 4 e 5, que diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Fica melhor agora entendido esse versículo, que muitos não compreendem. Muitos ainda ficam se perguntando: quem é que tem esse poder de lançar no inferno? É Satanás? Será que é Satanás? Porque eles não conseguem entender a respeito da justiça retributiva de Deus. Eles não entendem. Eles só entendem de forma errada o amor incondicional de Deus. Versículos 11 e 12, irmãos, para concluirmos. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto, irmãos, uma pergunta de aplicação: a que tipo de propósito você vai servir na vinda de Cristo? Preste bem atenção. A que tipo de propósito você vai servir na vinda de Cristo? Primeira opção: ser glorificado em Cristo e Cristo em você por meio da sua justiça remunerativa, ou servir ao propósito da justiça retributiva? Deixa eu lembrar aos irmãos o propósito da justiça remunerativa. Essa justiça vai ser aplicada aos que sofreram pelo Evangelho, aos tementes a Deus, aqueles que preferiram sofrer perseguições do que perseguir, aqueles que não consideraram a sua vida como preciosa, aqueles que negaram a si mesmo. Esses vão receber a justiça remunerativa. Esses experimentaram a graça de padecer por Cristo, como Paulo fala lá em Filipenses 1:29. Qual vai ser o propósito da vinda de Cristo para eles? Aperfeiçoamento por meio do sofrimento, alívio do sofrimento e glória por causa do sofrimento. O outro propósito da revelação da vinda de Cristo é o retributivo, que nós vimos agora, que é pagar a tribulação sofrida pelos crentes, vingar a incredulidade e a desobediência e punir com castigo eterno. A qual propósito você vai servir? Você entende? Eu lhe recomendo e até rogo: deixe sua incredulidade, abandone a rebeldia, curve-se aos pés de Cristo, peça misericórdia a Ele, não resista à sua palavra, não dê crédito às mentiras proferidas pelo inimigo da sua alma, não dê ouvidos ao engano do seu coração, não pense que esse dia nunca vai vir, não pense que essa história aqui, isso aqui que eu estou contando é só para amedrontar. O pastor está falando para causar um medo, para a gente obedecer mais a Deus. Não é não. Amã foi realmente morto na forca que mandou construir para Mordecai. Aquilo não é
uma fantasia, não. Daniel saiu são e salvo da cova dos leões, mas seus adversários foram jogados lá. Agora, não imagine assim a volta de Cristo como sendo algo lá distante, não. Se Cristo viesse hoje, a qual propósito sua vida iria servir? A de ser glorificado nele? Ou ao ser alvo da vingança dele? Eu vou concluir com algo que eu quero que você se lembre, que você coloque na sua mente. Deus será glorificado em qualquer um desses propósitos. Deus vai ser glorificado no propósito de retribuir a paga aos que perseguiram. Ele vai ser glorificado por aplicar a sua justiça. E ele vai ser glorificado por aplicar a sua misericórdia e a sua graça. Qual desses propósitos? Com qual desses propósitos você quer glorificar a Deus? Com qual deles? Eu recomendo que você tome como o melhor glorificar a Cristo. Seja o melhor propósito da sua vida. Para que quando Ele vier, você também desfrute dessa glória. Porque se não desfrutar da glória, você vai desfrutar da justiça. Da sua justiça retributiva. Que Deus nos faça entender, irmãos, a sua palavra. Amém.